Boa noite, pessoal. 45º programa Movimento Central. Hoje a gente vai contar um pouquinho de como surgiu o Caça-Fome. A gente tem aqui o idealizador, a pessoa que montou o Instituto, Daniel Ribeiro. Muito obrigado pela presença, Daniels. Ricardo, obrigado. Prazer aqui estar com você. Aí a gente também convidou as pessoas que participaram aí do nosso desafio, que foi ir até o Cristo. Zanatinha, meu parceiro de estrada, Edu, o melhor staff do mundo, Ale, desde 98, que a gente não pedalava junto, né, Ale? Verdade E a é ver. Renatinha, que está sempre aqui com a gente. E o Cris nos bastidores. Bom, vamos acelerar isso aqui, porque tem tanta história para contar que a gente tem que colocar, inclusive, uma ordem, além de pisar no acelerador, para ver se a gente aproveita essa hora, né? Muito obrigado a todos que pararam aí suas vidas para nos escutarem. Daniels, como é que surgiu a história do Caça-Fome? Então, começou dia 2 de abril, até para linkar um pouco com o pedal, eu e o Ricardo Roldão e o Carlinhos Ambró, a gente tinha ido para fazer a prova do Cape Epic na África, né? E aí não cancelaram a prova no dia da largada, no dia anterior à largada, na sexta-feira, avisaram que o governo da África do Sul não ia deixar largar, e aí foi o desespero para voltar para o Brasil, né? E é Isso engraçado foi que ano lá ainda não passado, né? tinha, 2 de abril do ano 2 de passado. abril de 19, né? Sim. E aí conseguimos embarcar no último voo da África do Sul para o Brasil, e aí cancelaram os voos, não tinham mais voos. A gente pegou o último, né? Aí chegamos, aí eu cheguei aqui, eu acho que a gente chegou dia 26 de março, 23 de março, uma coisa assim. Acho que foi dia 23 de março. Aí fiquei uma semana em quarentena, aí aqui chegamos no Brasil, aqui o caos, todo mundo com medo, em casa, trancado, ninguém saía de casa. E aí no dia 2 de abril tem um amigo meu que chama Tonhão, que ele é CAD no Country Club lá de Guarapiranga, e ele tem uma comunidade que ele ajuda, que a gente ajuda com um projeto de engenharia. Ele me ligou e falou: Daniel, preciso de socorro, que aqui tem um monte de gente passando fome e eu não sei o que fazer. E eu digo que eu fui sugado por essa história, porque ele me ligou, aí eu pensei, falei assim, putz, eu vou sair de casa, né, para ir lá entregar, tal. Falei, não... Aí eu falei, vamos embora, vai. Aí eu tenho uma Kombi que eu restaurei com o meu filho, com o Pedro. Entramos eu e o Pedro no carro e falei, Pedro, vamos comigo. Entramos no elevador, era meio um pânico, assim. Entramos no elevador, ninguém saía de casa, a CNN não sai de casa, aquele negócio que põe o fogo para apertar o botão do elevador, esteriliza, tal. Entramos máscara, álcool gel, diabo a quatro, fomos lá, comprei. A primeira surpresa foi que eu entrei no supermercado e comprei, com R$ 2.500, eu enchi 800 quilos de alimento na Kombi, né? Então, às vezes você vai no São Marché, acho que você, com R$ 2.500 você compra 5 pistaches e uma coca, né? Então, assim, essa já é a primeira diferença. Nada ao supermercado, mas qualquer um aqui do nosso bairro, acho que a gente gasta isso para... E com 800 a gente alimentou lá, dava 300 famílias quase, né? Assim, dava uma quantidade gigante de gente que a gente ia conseguir alimentar. E aí, quando eu cruzei Interlagos, foi o segundo impacto, né? Porque ninguém usava máscara, ninguém nem sabia o que era máscara, né? Então, quando eu cheguei lá com máscara, as pessoas me perguntavam por que eu estava de máscara. Isso dia 2 de abril do ano passado, né? E aí eu tirei a máscara porque eu estava ridículo lá, assim, usando máscara no meio de todo mundo e tal. E aí, como eu estava fazendo a doação, eu queria saber se a pessoa estava passando fome mesmo. Então eu comecei a entregar e vi que estava. Eu entreguei esse lote, voltei para casa, e no que eu voltei para casa, isso aí mexeu comigo. Eu falei assim, putz, é muita vergonha a gente morar na cidade mais rica da América Latina e a, sei lá, 3, 4 quilômetros da minha casa ter alguém passando fome, né? E aí eu acho que, assim, isso me remoeu. Eu peguei, liguei pro Tonhão, falei, Tonhão, pela minha secretária, peguei o número de WhatsApp, dei para ele, falei, divulga para os outros líderes comunitários, se tiver alguém que estiver na mesma situação, eu vou socorrer, né? E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu peguei a Kombi, no segundo dia a Kombi já não dava mais conta, porque já passou a ter 300 chamadas, pelo menos 3 toneladas e 300 por dia. Eu tinha um amigo meu que estava com uma empresa que ele tem fechado, eu peguei um caminhão dele emprestado, não chamei ninguém para participar, porque eu não ia pôr ninguém em risco de pegar Covid, estava aquele negócio que ninguém... Estava uma beleza andar na rua, dava com um caminhão assim, a rua vazia, a hora que passava Interlagos, o autódromo, aí enchia, tinha trânsito de novo, mas até o autódromo era vazio, ixi, eu não prendi a campainha aqui. Aí o que aconteceu? Aí fui lá, comecei a fazer essa entrega e a coisa foi crescendo.
Aí a gente começou com 300 cestas por dia e até hoje nós entregamos 75 mil, só que no 75 mil cestas, né? Socorremos 75 mil famílias até agora. Que bacana. E assim, isso é uma história meio resumida, né? Muito legal. E aí, no meio do caminho, o que eu vi? Como ninguém usava máscara, a gente começou a selecionar os melhores assim, líderes comunitários, daqueles que eu... Porque o que acontece? Além de entregar, eu entrava nas comunidades, comecei a postar algumas coisas no meu Instagram. E a hora que eu comecei a postar, as pessoas começaram a me questionar o que eu estava fazendo lá de fora, né? Lá distribuindo cesta, e aí começou um participar, outro participar, e foi crescendo, virou o Instituto Caça Fome, né? Entraram vários voluntários, hoje são mais de 200 voluntários trabalhando no Instituto, e aí a gente foi selecionando também os melhores líderes comunitários e começamos a montar um programa onde a gente fazia a doação de 4 máquinas de costura, e eles começaram a produzir máscaras. Então, aí no total, desde 2 de abril do ano passado até hoje, nós distribuímos 350 mil máscaras, né? O programa conta hoje com são 20 unidades vezes 4, são 80 máquinas de costura, né? Quase uma confecção aí de médio porte, e produziu 350 mil máscaras e foram distribuídas dentro de todas essas comunidades na cidade de São Paulo inteira. E foi isso, a questão, assim, aí tem muito fato isolado, né? Assim, muita coisa que eu acho assim, talvez eu consiga responder para vocês os fatos mais marcantes, né? Não sei também, Ricardo, quanto tempo a gente tem para falar, senão, se você me deixar, a gente vai falar umas 3 horas aqui. A palavra é sua. A palavra é sua. Eu acho que, assim, as coisas mais impactantes, né? Me perguntam sempre assim, o que nessa jornada de caça-fome, quais foram as coisas, assim, que mais me chocaram e mais me modificaram, talvez, né? E eu acho que quando envolve nossos filhos, são as coisas mais chocantes, assim, que eu tenho para mim, né? E até o meu filho chegou aqui, o do meio e o mais novo, né? E o mais novo, um dia eu perguntei para ele, né, Dedé, vem aqui do meu lado participar. Não, ele falou que não, que tá com vergonha. Eu perguntei um dia para ele se tinham mais pessoas boas ou ruins no mundo, né? E ele falou para mim que ele achava que tinha, isso antes do Covid, e ele falava para mim que ele achava que tinha mais pessoas más que boas, né? E por que eu acho, assim, a conclusão era o quê? Porque a vida e o mundo que ele conhecia é o mundo da família, da bolha que ele tá, e o resto ele vê pela televisão. Eu acho que a televisão, ela mostra muito o lado ruim das coisas, né? E eu acho que talvez isso é uma missão de todos nós, a gente conseguir virar essa chave, né? Porque a gente tem, se o ser humano não fosse colaborativo um com o outro, a gente não teria prosperado como espécie humana. E eu acho que a gente tem uma vida... Então, assim, vou dar um exemplo. Eu já vi a semana passada um negócio que teve um saque de porco na Argentina. Outra vez eu vi um caminhão da Heineken que capotou e todo mundo foi lá saquear. E é isso que a gente enxerga. Agora, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O primeiro dia que eu peguei o caminhão, eu nunca tinha guiado um caminhão. Aí eu peguei o caminhão, meu amigo emprestou, mal sabia ele que eu nunca tinha guiado o caminhão, mas aprendi rápido. Só que a primeira vez que eu saí do supermercado com o caminhão, eu punha os pallets inteiros lá em cima, né? E a primeira curva que eu fiz, o pallet de espaguete voou para fora do caminhão. E o espaguete caiu lá na Avenida Interlagos e eu nem percebi que o espaguete caiu e eu continuei andando na avenida, fui parar no primeiro farol, a uns 500 metros da onde o espaguete tinha caído. Aí um cara me fechou, parou assim, falou, para. Aí eu falei, que foi? Aí ele me entregou um monte de espaguete, aí eu desci do caminhão e olhei para trás, ele falou, o pallet caiu, as pessoas tinham fechado a avenida, todas as pessoas que fecharam a avenida começaram a recolher os espaguetes, né? Colocaram nos carros, vieram com os carros até o caminhão e me entregaram os espaguetes e eu coloquei os espaguetes de volta no caminhão, né? Então, eu acho assim, eu acho que assim, isso é um exemplo em diversas histórias como essa, né? Mas é uma história de como, assim, a vida que a gente vê na TV não é a vida que acontece no mundo real. E eu acho que Com essa certeza. chave a gente sabe, mas os nossos filhos talvez não, né? E aí, uma vez perguntaram para ele numa live o que o Caça-Fome tinha mudado nele. E ele falou que ele enxergava que no mundo tinham mais pessoas boas do que ruins, né? Então, Legal. assim, isso é uma das curiosidades do Caça-Fome, né? E tem diversas, assim, eu entrei, assim, eu particularmente fiz 409 missões no Caça-Fome, né? 409 missões significa que você entrar dentro da comunidade para fazer uma distribuição de cesta. Não obrigatoriamente uma comunidade, obviamente as comunidades, né, que são as favelas,
é que tem a maior quantidade de atendimento. Mas a gente atendeu, por exemplo, atendi circo, né? Então, no estado de São Paulo tem 105 circos, nem eu sabia. E o Circo Moscou é o principal. Então, o Circo Moscou fez um chamado pedindo ajuda, e aí ele contou a história, tipo, 15 dias sem espetáculo, como que o cirquense vive, né? Porque dos 105 circos, a grande maioria é circo de uma família de 5 pessoas que vive do espetáculo, que tem lá, sei lá, 10 dias de dinheiro para pagar a alimentação, e ele depende do espetáculo de hoje para pagar a comida dele de amanhã, né? Então, socorremos circo, socorremos estrangeiro, por exemplo. Estrangeiro não tem documento nenhum. Tem um monte de clandestino no Brás, haitiano, boliviano, peruano. Liga nas embaixadas, todas as embaixadas fechadas, e os caras sem documento, sem nada, confecção fechada, o cara trabalha de manhã para receber à noite sem dinheiro nenhum, né? E aí você ajuda ele com comida, ele ajuda de volta costurando mais máscaras para a gente. Então, assim, até para ter uma troca. Então, assim, foi pegar mais curiosidade assim de atendimento, casa de dependente químico, cigano, invasão. Qual que você falou? Orfanato. O Pedro está aqui do meu lado já. Orfanato, casa de dependente químico, asilo. Tudo que a gente pode imaginar, a gente foi socorrendo, porque caça-fome é qualquer um que detectar a fome e passar para a gente vai correr atrás. A diferença, eu acho que assim, no Instituto Caça-Fome, é que a gente focou nas 75 mil pessoas que estavam no pior estado em São Paulo. Então, eu digo que o objetivo do Caça-Fome não é ajudar só quem precisa. Se eu fosse ajudar só quem precisa, eu fiz uma conta que a gente teria que ajudar umas 2 a 3 milhões de pessoas, talvez. E aí muita gente não ia conseguir atender. Então, o que a gente fez? A gente focou em quem tivesse menos de 15 dias de comida, né? Então, os casos mais graves. Então, a gente recebia os chamados, fazia a entrevista, muitas vezes em loco, para tentar identificar dentro daquele chamado quem eram os piores casos, né? As melhores parcerias que a gente teve foi com o SUS, por exemplo. Então, um diretor de uma unidade de saúde cuida de 7 mil famílias, e ele consegue, todo agente de saúde nessas 7 mil, consegue, no meio dessas, triar e achar 500 que estão na pior situação. Então, esse é o nosso alvo, e buscar as que estão em piores situações, né? Quer fazer alguma pergunta, assim, para provocar, assim, eu vou esclarecendo aí para você. Eu gostaria. Quem vai? Posso... Vamos... Ale? Eu posso dar a palavra para o Edu, depois eu passo para você, para o Zanata e para a Rê. Pode ser essa Tranquilo. hora? Sem problema, tranquilo. Não é nenhuma preferência, tá? Só... Não tem pressa, não. Vamos embora. Vai lá, Edu. Legal. Bom, Dani, cara, adorei o que você falou, né? Que a gente fica vendo muita notícia ruim. Isso estimula a gente ou a não fazer nada, ou a falar, bom, já que tem gente ruim, eles que se dane, né? Eu costumo olhar, de vez em quando, um site que eu gosto muito, que é só notícia boa. E é um site que realmente só dá notícia boa e é o máximo, né? Toda hora que eu estou meio desanimado, eu vejo o site e aquilo me anima. Mas o que eu queria saber, Dani, é o seguinte, cara. Você, enfim, um cara que conhece o mundo todo, conhece muita gente e se relaciona bem com todo mundo, como é que você viu, como é que você percebe das pessoas quando elas recebem o teu carinho e tua ajuda, né? Elas olham com um olhar de perplexidade, ou de curiosidade, ou são apáticos, ou seja, como é que eles veem você, né? Como é que você é recebido por eles? Eu acho que você tem um pouco de tudo, mas a maioria, eu acho que os 95% é de muita gratidão, assim, né? E principalmente a pessoa que fez o chamado. Então, eu tenho uma coleção de imagens, assim, que eu fui tirando, aproveitando, eu fui tirando, de momentos, assim, também muito especiais, de rostos que me marcaram, de pessoas que, tipo assim, porque, um exemplo, nessas comunidades, você tem muitas pessoas que têm emprego, mas que ajudam outras pessoas, né? Então, quando a economia está funcionando, aquela pessoa mais pobre dentro da comunidade, ela é ajudada pelos outros. Quando aconteceu o lockdown, a faxineira, a manicure, o garçom, essas pessoas elas perderam a condição, muitas vezes elas tinham condição de se sustentar, mas elas não tinham condição de sustentar aqueles que eles já se cuidavam, né? E isso foi uma coisa que criou um pânico, porque a gente viu muita situação de pessoas que ajudavam as outras, começaram a entrar em conflito de, tipo assim, como que eu vou ajudar ele agora se eu mal tenho para mim, né? Então, quando você chegava para atender um chamado desse,
a alegria era gigante, assim, é choro, emoção, né, de agradecimento, dessa pessoa saber que ela vai conseguir socorrer os vizinhos dela que estavam em estado de vulnerabilidade alimentar. É sempre muito agradecimento, assim. E eu acho que o que eu pude ver, aprender também muito, eu acho que assim, eu aprendi muito mais do que eu ensinei, é como a gente consegue viver uma vida muito mais... eu acho que a gente sobrecarrega demais a nossa vida com o futuro, né? E quando você não tem, quando o seu problema é comer, você não tem tanto problema na vida assim de olhar para frente, né? Então, às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Então, eu pude enxergar muita felicidade dentro de pessoas que não tinham nada, né? E que viviam de uma certa forma até melhor que a gente, espiritualmente, assim, muito mais feliz, né? E eu acho que isso foi uma coisa que levou a refletir e mudar um pouco essa chave, né? Fantástico, fantástico. Muito legal. Luizinho, Daniel, boa noite. Prazer em te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho exemplar aí, salvando várias vidas pelo planeta, né? Isso é muito importante, né? Se a gente puder ajudar um pouquinho, cada ser humano puder ajudar um pouquinho, o planeta seria mais leve, né? Podemos dizer assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi esse seu primeiro contato na comunidade? Você teve algum problema com o tráfico? Eles impediram você de entrar? Porque eu vejo aqui no Rio de Janeiro que a gente está sendo dominado pela milícia, pelo tráfico nas comunidades, né? Você teve alguma dificuldade nesse sentido, assim, de poder atingir o seu objetivo? Então, assim, eu nunca tive essa preocupação, né? Assim, eu sempre fui com a cara e com a coragem lá e assim, o que é para acontecer, né? Eu estava mais preocupado em não pegar e não transmitir Covid, né? Porque eu acho que a chance de eu transmitir dentro de uma comunidade era maior do que eu pegar, né? Porque essa doença ela estava muito mais no bairro do que na periferia. E eu acho que assim o tráfico dentro da comunidade, assim, pelo tudo que eu pude presenciar, assim, aqui em São Paulo, eu acho assim ele nunca atrapalhou, né? Eu acho que assim eu tive problemas muito mais com líderes comunitários. Eu nunca tive um problema com o tráfico de drogas. Ele nunca não estou apoiando nem nada, mas assim eu nunca tive nenhuma interferência, né, de não poder entrar. Obviamente, assim, pedia para o líder comunitário avisar que a gente ia fazer uma operação no dia seguinte, né, antes da gente entrar, para ele não tomar um susto e ver que está chegando, porque a gente chega com as picapes, a gente tem uma frota de ali 200 que entra dentro da comunidade carregando as cestas, né, e para não confundir com polícia, com nada, elas são bem caracterizadas com os logos do caça-fome, sirene amarela, tal, para ser bem destacada. E pedia para o líder comunitário avisar que a gente ia fazer a operação para não ter nenhum problema. Às vezes tinha alguma dificuldade de que você queria fotografar, ou queria... Então, às vezes, podia ter alguma restrição em contra isso, mas o resto, eu acho assim, nesse aspecto foi bem tranquilo. Eles entenderam o que a gente faz lá dentro e não tem problema. Eu mudei um pouco só a operação. Eu fiz um treinamento com o Exército, com o brigadeiro que foi para o Haiti, fazer a operação do Haiti. Eu fiz o contato com eles e a gente trocou, assim, eu mostrei umas filmagens das nossas operações e ele me deu um pouco do know-how, assim, ele me deu um pouco do know-how de toda a operação no Haiti que eles fizeram, né? Obviamente a operação do Exército é diferente do que do caça-fome, porque eles entram armados e se eles encontram alguém armado, existe um confronto, e no nosso caso, se a gente encontra alguém armado, a gente não tem nenhum confronto, né? Que é uma missão de paz. Mas aí eu proibi para o caça-fome, a gente não entra em nenhuma comunidade que tiver arma ostensiva. Então, se a gente chegou a acontecer isso no começo, aconteceram 2 vezes. Então, se a gente presencia qualquer tipo de armamento dentro de uma entrega, dentro de uma comunidade, eu cancelo a operação e a gente vai embora, né? Então, isso, assim, tem vários procedimentos de segurança que foram adotados. Mas a gente nunca correu nenhum risco dentro de nenhuma comunidade. Assim, eu nunca senti nenhuma ameaça, nenhuma preocupação, assim, não presenciei, pelo menos nas minhas operações, a operação que presenciaram armas, eu não estava junto, né, então eu não posso falar, mas nas minhas foram bem tranquilas, né? Maravilha, obrigado. Renatinha. Imagina. Opa, vamos lá, Arapi. Prazer, Daniel, muito bom. Prazer meu. E a sua história, cara, eu não imaginava, não tinha noção da grandeza que era o Caça-Fome, né? Ouvi um pouco da sua história aí, cara. Pô, mais de 75 mil famílias atendidas com
É um número incrível, cara. Eu imagino o esforço, o exército que precisou movimentar, que se precisa movimentar para poder fazer esse tipo de atendimento, né? Então, com certeza, você deve ter um exército por trás de você, de pessoas que dedicam seu tempo, né, acabam arrumando tempo para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, cara, fica aqui meus parabéns aqui e admiração por esse esforço que o Caça-Fome aí acaba fazendo em prol dessas pessoas. E uma coisa muito, fazer uma ressalva no que você acabou falando ali, em relação à felicidade, a felicidade realmente as pessoas acabam vinculando muitas vezes à condição do dinheiro, à condição social, e não é uma verdade, né? É ótimo, todo mundo trabalha, todo mundo quer ter, todo mundo precisa, mas necessariamente não, a felicidade ela não está ligada ao dinheiro. É muito comum, como você mesmo citou, você se deparar com situações, você vê famílias que socialmente são bem mais humildes, vivem com muito menos, né? Mas você olha o sorriso lá, tem 3, 4, 5 filhos, menino tudo pulando, uma alegria, uma saúde, pula ali, salta ali e dá cambalhota, tem uma saúde de ferro, né? Sobrevivem com o mínimo mesmo, e você tira ali, como esse povo sabe, conseguem tamanha felicidade. Às vezes a gente consegue estar num ambiente um pouco melhor, cara, mas com preocupação, com a cabeça que não para no lugar, tem até um relativo ali conforto e tal, mas, cara, e a felicidade, onde é que está em cima de tudo isso? E o segredo da felicidade. Então, você tocou num ponto bem interessante. Vamos fazer bastante reflexão em relação a isso, cara. Tá aí para fazer um pedal com meus amigos, não custa nada, apenas esforço físico e a gente sai de lá super feliz. É só uma reflexão. Isso aí. Essa complementando um pouco a sua reflexão, né, que eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que assim, eu vi gente que tinha uma vida muito ruim, né? Mas muito ruim, assim, o cara mora numa condição e você fala, como que o cara pode ser feliz numa situação como aquela, às vezes um barraco muito pequeno, em cima do esgoto e tal. E uma conclusão que eu tirei é que é o seguinte, sempre que eu via um cara numa situação muito ruim, eu conseguia achar um que estava pior que ele. Então, e se aquele que tivesse pior que ele tivesse aquela vida ruim que ele tinha, ele ia ser super feliz. E porque justamente a referência é essa, você tem a sua vida e agradecer a vida que você tem, porque sempre vai ter alguém melhor ou alguém pior, né? E sempre vai ter alguém que, se tivesse a sua vida, seria muito feliz. Então, a gente tem que aproveitar a vida que a gente tem e ser feliz com aquilo que a gente tem, porque senão a gente fica querendo sempre um algo mais, ou querer sempre... Você sempre vai ser feliz a hora que você conseguir uma promoção, a hora que você conseguir fazer um outro pedal, não sei o quê, e você não aproveita aquilo que você está fazendo naquele momento com os seus amigos, né? Eu acho que aí é exatamente isso. E a felicidade, meu amigo, é agora, é no presente. Passou, passou, o futuro a Deus pertence. Então, a felicidade é aqui no presente. É isso aí. Obrigado, Zanata. Daniels. Renatinha? Oi, Daniel, muito bom ter você aqui. E Imagina, acho que a gente obrigado. fica babando, né? Contando aí as histórias, né? Primeiro, dar os parabéns aí pelo projeto, que quando realmente estava todo mundo trancado, com medo em casa, você enfrentou e entrou nas comunidades. Aí é uma coisa, assim, exemplar, né? O que eu queria que você falasse para a gente é que, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como, né? Então, você é uma pessoa super acessível e fácil, né, da gente conseguir ajudar, né? Então, você vê que o Pedal Solidário arrecadou aí, eu não sei em toneladas de alimento, quanto que deu, mas passou talvez de 400 cestas, né? Se a gente considerar pelo A cesta número de tem 12 cestas... toneladas, a cesta tem 12 quilos, então tem que fazer 400 vezes 12, você vai ter as toneladas. Estou sem memória para fazer conta agora. Vai dar 4.800. É isso aí, ó. Ainda falando... Então, o que eu queria que você uma Kombi cabe em 800 é quilos, então são 5 Kombis de alimento que vocês conseguiram. Legal. Que legal. Muito legal. É cheio até o teto, né? Para dar 800 quilos, você enche ela até o topinho dela ali. Tem mais gente aí que trabalhou para isso, que não está aqui. Fizemos amizade no Rio. Emília, o Garinho, o Gustavo Cruz esteve presente. O pessoal que não pôde vir, o Cado... Botura estava lá também? Oi? Botura? Botura apareceu.
Rodrigão tá lá. O Rodrigão pedalou com a O gente. Rodrigão, que a gente conheceu lá também, mas enfim, não vamos perder o foco aí, vamos embora. E aí, E o próprio Nando, hein? Não vamos esquecer do Nando. Trabalhou demais, cara. Trabalhou Nando demais. também, chefe de equipe, Pedro. a Nina, que foi. Bom, vamos lá. E aí, Daniel, o que eu acho legal, se você puder falar um pouquinho, assim, com relação, porque muita gente veio até hoje ainda me perguntar, puxa, eu vi que já fechou, eu queria doar. Aí eu passei o site de vocês para essa pessoa, o link que já cai direto onde ele pode fazer um Pix, né? Mas eu sei também que você tem a questão de que você pode ser um voluntário, né? Então, se você pudesse explicar que, assim, por exemplo, eu adoraria pegar meus filhos e levar com vocês essas doações, né? Em algum momento, se a gente puder. E assim como eu sei que outras pessoas também gostariam. E aí, a Lu está perguntando aqui se vocês aceitam só não, né? As transferências, né? Os Pix, ou se vocês recebem também alimento, remédio, roupa, se vocês, como é que vocês recebem? Era legal você falar, porque aí é uma maneira de assim, mais pessoas ajudarem também, né? Sim. Perfeito. Então, vou explicar primeiro um pouquinho assim, o Caça-Fome, a hora que o lockdown acabe, que a economia de São Paulo volta a funcionar, a situação de alimentos aqui em São Paulo, ela melhora bastante, e ela melhora rápido, porque é uma cidade rica, tal, então a gente não tem, assim, casos tão graves. Então, quando entrou o auxílio emergencial, a gente estava começando a fazer a exportação do Caça-Fome. A gente ia começar a localizar no Brasil os piores pontos e começar a exportar o programa para a gente socorrer. Então, a gente mandou essa semana, foi a primeira missão que foi para o Piauí, né? Que é uma missão, um teste que a gente está fazendo para fazer um socorro numa vila no Piauí. E hoje, então, assim, falando um pouco do dia a dia. Hoje a pessoa consegue ajudar fazendo doação, né? Ela consegue ajudar montando cesta, que é um programa que a gente montou, que é bem legal, que assim, todo último sábado do mês é aberto ao público, né? Então, assim, você pode ir lá e a gente vai dar o treinamento, como montar, vai com os filhos, vai com todo mundo, e você monta a cesta, a gente separa em grupos, né? Quando não tem a pandemia, vai DJ que faz trabalho voluntário, então tem música, isso é um formato de competição, então é separado em times. Espera aí que entrou uma ligação aqui, me cortou. É separado em times, então a gente faz a competição quem é mais preciso, quem é mais rápido, né? Então é uma diversão, tem lojinha que compra camiseta, compra máscara, e a receita também é revertida para comprar mais cestas, né? Então, assim, isso é um programa que é fácil de ir participar. Então, hoje o galpão do Caça-Fome ele fica na Aldeia da Serra. E é o último sábado do mês, começa das 9h30 às 10 ao check-in, para você entrar. E geralmente até 1h30 da tarde já acabou, né? Esse é um programa super legal, assim, é um programa que você faz a sua parte solidária, mas se diverte também, faz um trabalho em grupo, os filhos participam, todo mundo sente aquela... E é isso que também ajuda a manter o custo da cesta baixo, porque aí a gente tem um trabalho voluntário para montar. Existe um outro programa que chama Family to Family, que a gente faz a conexão entre uma pessoa que quer ajudar com uma pessoa que precisa de ajuda. Então, por exemplo, o Caça-Fome, as picapes, a gente consegue atender as grandes quantidades, mas tem gente, às vezes, que liga e pede uma cesta. Então, a gente montou um programa e quando a pessoa liga e pede uma cesta, a gente conecta com uma família que quer ajudar. Então, vou dar um exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela era presidente da AMA, né, e eu chamei ela para fazer a expansão desse programa. E como eu chamei ela? Eu dei uma primeira ficha para ela. A ficha que fala é uma ficha de atendimento. Então, a pessoa ligou, pedindo socorro, eu entreguei a ficha para ela. Ela ligou para a pessoa era uma enfermeira, ela ligou, foi em março, abril, maio, foi mais ou menos em junho do ano passado. Era uma enfermeira, no período do Covid, desempregada, precisando de uma cesta para comer, porque ela não tinha o que comer. Só que como a gente faz essa conexão e as pessoas se falam, então, o que acontece? Ela falou com a enfermeira e ela descobriu que a enfermeira estava desempregada porque não tinha conseguido pagar o CRM dela, uma coisa que ela precisa estar em dia para poder trabalhar. Então, assim, não é só uma cesta, né? Ela foi lá, ela pagou, gastou R$100, pagou a anuidade da moça, da enfermeira. A enfermeira mandou a cesta para a gente, ela deposita para a gente faz, o motoboy faz a entrega dessa cesta, e aí ele fotografa essa entrega e devolve a foto, a pessoa recebe a foto que o outro lado recebeu a cesta.
né? Então, ela deu a cesta e ela pôs a moça de volta para trabalhar, né? Então, assim, é um programa bem legal, porque, às vezes, só doar, você sabe que você está ajudando, mas, às vezes, quando você vê aonde foi o dinheiro que você doou, a transformação acontece com você e você se contamina e, de repente, você adota uma ficha, 2, 3 e não para mais e fica querendo, cada vez mais, tentar ajudar mais pessoas. E uma coisa que é importante, assim, a gente vive hoje, eu acho que numa sociedade que mede o resultado pela quantidade. E eu acho que isso foi uma coisa que eu também virei a chave, né? Não importa, eu acho assim, no terceiro dia, eu estava entregando 3,3 toneladas de alimento. Isso equivale a mais ou menos, sei lá, 300 cestas, que é bastante. Então, eu estava entregando sozinho 300 cestas por dia. Só que, assim, na multidão de gente que precisava de cesta, era como se eu estivesse enxugando gelo, né? E eu até pensei em desistir, porque eu falei assim, o que adianta eu fazer isso, né? E aí eu entendi que não. Um amigo meu contou uma história, uma questão da estrela do mar, tal. Depois um dia eu conto com calma essa história. Mas assim, o importante era que fazia a diferença para aquelas 300, né? Então não importa se você ajuda uma família ou 75 mil famílias. O que importa é a intenção. Então o mérito de você ajudar uma ou 70 mil é a mesma coisa. Se você for lá e você socorrer uma família, é excelente, né? Nós somos 24 milhões, acho que em São Paulo, e nós temos 2 milhões de pessoas precisando de ajuda. Então, se cada um ajudar um, resolveu, vai sobrar, não vai ter gente suficiente para ser ajudada, né? Então, isso é uma questão aí da quantidade, não se preocupar quando você quiser fazer alguma ação, mas eu vou conseguir fazer pouquinho. Não tem importância. Para uma pessoa ser feita a diferença, já está valendo, né? Não sei, dei uma pinceladinha assim, numa forma de como poder ajudar. Entrar nas comunidades é um pouco mais difícil, né? A gente tem levado para dentro das comunidades, às vezes, voluntários que já estão com a gente mais tempo. Porque se perde, não é uma coisa tão simples, é uma operação que ela não pode ser demorada, né? Isso foi um treinamento que a gente fez também com o Exército. Por quê? Porque se você fica lá muito tempo, você está expondo a risco a uma situação que não é o normal seu, né? Então, assim, você se expõe o risco. Que eu falo é o seguinte, por exemplo, a pessoa vê que você está entregando cesta e são pessoas que já foram pré-cadastradas, então as pessoas que não foram cadastradas, elas chegam e começam a pedir, isso gera uma série de tumultos, principalmente agora no período do Covid, gera aglomeração. Então, para não ter problema de aglomeração, essa operação, assim, a gente consegue entregar 800 cestas em menos de 1 hora, se tiver tudo organizadinho. A gente chega rápido, todo mundo com horário pré-programado, os carros eles só entram na quantidade que vai ser distribuída naqueles 20 minutos, então não entram todos ao mesmo tempo. Então, assim, a operação ela se tornou um pouco mais complexa, mas muito mais segura. Então, assim, o voluntário ele precisa pegar um pouco de treinamento para poder entrar dentro da operação com a gente. Legal. Muito legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Daniel? Daniel, rapidinho, uma pergunta, uma curiosidade. A sua equipe é composta de quantas pessoas? Como é que você tem o controle de dar cesta básica para essas famílias? É uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias? Como é que é feita essa entrega? Então, é assim, eu vou começar pela questão das cestas, né? Como eu fui montando o protocolo conforme eu fui conhecendo os problemas que iam acontecendo nas entregas, né? Então, por exemplo, antigamente eu fiz uma entrega para um líder comunitário, por exemplo, de 20 cestas, né? Antes de eu ir embora, começaram a juntar pessoas que não eram as pessoas que ele tinha cadastrado. E ele começou a entregar cestas para essas pessoas simplesmente porque elas estavam pedindo lá. Então, assim, porque ele sofre uma pressão muito grande. Por exemplo, um exemplo, ele detectou que tem 20 pessoas passando fome. Aí ele vai entregar, aí numa hora dessa, o cunhado dele aborda ele, que é uma pessoa pobre, e às vezes precisa, mas que ainda tem uma condição de subsistência. E aí ele ficava entre a cruz e a espada. É o seguinte, o cunhado dele fala, você tem que entregar para mim uma cesta. Aí ele fala, não, mas eu cadastrei aquela pessoa que está numa situação pior. Mas eu sou o seu cunhado, né? Então, assim, diversos problemas que a gente foi presenciando para fazer um protocolo hoje que funciona o seguinte: a pessoa abre um chamado, ela precisa da cesta, né? A gente faz o caminho de ponta a ponta, né? Ela abre o chamado que ela precisa sei lá, detectou que dentro de uma comunidade precisam de 200 cestas, né? Ela faz um chamado, a gente faz uma entrevista, faz uma triagem para funilar isso ao mínimo possível. Por quê? Porque às vezes ela é 200 ali, você quer pegar os 50 casos piores. Às vezes a gente vai numa quantidade normal, mas assim, geralmente dá para dar uma espremidinha para pegar os piores casos.
Aí essa pessoa ela vai no escritório do Caça-Fome, retira, por exemplo, aprovou para ela que são 50 cestas, né? Ela retira 50 pulseiras com número de série. Ela pega essas pulseiras, ela volta para a comunidade, ela vai na casa de cada um, põe a pulseira na pessoa, fecha a pulseira, aquela pulseira de festa, aquela lacra, e não tira, e ela tira uma foto dentro da casa da pessoa com a pulseira. Com esse primeiro protocolo, a gente consegue acompanhar o líder comunitário e ver se ele está fazendo um trabalho sério. Então, você consegue enxergar na foto uma série de coisas. Primeiro que ele cadastrou uma pessoa. Ele não está com a cesta na mão, ele não tem a pressão do vizinho e do primo dele. Então, ele consegue fazer um trabalho mais sério de achar a pessoa que está passando fome. Aí, o que acontece? Aí ele fez isso e ele deu para a pessoa o local e o horário ali na comunidade onde ela vai receber, porque às vezes são 300 cestas, então não vai todo mundo ao mesmo tempo. Então, até número tal vai em tal horário, número tal vai até outro horário. E aí as picapes do Caça-Fome vão para o dia da entrega, geralmente é 3 dias da colocação da pulseira, para a pessoa não ficar com a pulseira eternamente, e depois de mais ou menos 3 dias, a operação do Caça-Fome chega com as cestas no local combinado, no horário, monta uma operação de isolamento para não ter aglomeração, e essas pessoas vão chegando, vão pegando a cesta e vão indo embora. E aí, quando a gente entrega, a gente fotografa novamente. Então, por que a gente fotografa quando a gente entrega? Porque a gente teve casos que assim, a pessoa foi lá, pegou a cesta, antes não tinha pulseira, né? A pessoa pega a cesta e foi embora para casa, deixou a cesta e voltou e falou que não tinha pego, né? É muito pouco esses casos, eu conto mais por curiosidade, porque é engraçado, né? Mas é muito pouco. Assim, em 73 mil, nós, sei lá, a gente tem 100 casos como esse, que é bastante, é muito pouco no universo todo. Mas, por exemplo, a pessoa chegou lá e falou, não, eu não recebi, eu quero receber minha cesta. Não, mas está aqui no nosso protocolo, você já recebeu, esse número de série já foi, né? Aí vai lá, pega o registro fotográfico, e eu peguei o registro fotográfico e achei a foto da pessoa. E ele não tinha trocado de roupa, ele era exatamente igual. Aí eu cheguei para ele e falei, ó, tá aqui a sua foto, ó, você recebeu a cesta, ó, você com a foto. Aí ele olhou e falou, não sou eu, é o meu irmão gêmeo. Então, assim, mas os controles funcionam bem, né? E aí, com isso, a gente consegue... Por que a gente às vezes tira a foto? Porque, assim, até 20 cestas de pedido, a gente deixa o líder comunitário retirar no galpão do Caça-Fome na sexta-feira e ele faz a entrega. Então, quantidades pequenas, para a gente conseguir ter uma operacionalidade e uma abrangência maior, a gente deixa ele retirar, aí ele vai na casa da pessoa, ele entrega e ele tira uma foto de novo, com o mesmo número de série, a pessoa com a pulseira, segurando a cesta. Então, a gente tirou uma quando ele cadastrou e depois ele tira outra quando ele entregou a cesta, né? E aí, foto entrega um monte de coisa, né? Foto, a gente vê, o cara tem uma fruteira do lado cheio de fruta, às vezes pode acontecer. Então, a gente vê que aquele líder comunitário não fez um trabalho de caça-fome tão preciso, porque ele entregou para alguém que ainda tinha um pouco de comida. A vantagem é que quando a gente não erra assim, para entregar para alguém que não precisava. É uma pessoa que precisava, mas não era tanto, né? Mas a gente é bem rigoroso nesse critério de entrega, até para fazer essa cesta render e chegar nos piores casos, né? Não sei se eu consegui cobrir. Sim, só faltou a sua equipe, é composta de quantas pessoas? Então, hoje, eu acho que assim, no total tem mais ou menos uns 250 voluntários, né, que trabalham hoje no Caça-Fome. Não são todos que vão sempre, né? Então você tem alguns que oscilam. Você tem assim, um núcleo central hoje dos 20, mais ou menos, que foram treinados com as operações de entrega, que são pessoas que conseguem tocar operações hoje sozinhas, né, de entrar dentro de uma comunidade e entregar. Eu tenho toda a parte do meu escritório, todos os funcionários da GD8, que é a minha empresa, que é a incorporadora, todos eles no período de pandemia participaram do Caça-Fome, se apaixonaram pelo Caça-Fome, e hoje eles ajudam o Caça-Fome no trabalho solidário, não só na mão de obra deles, como aquilo que eles já fazem na vida profissional. Então, por exemplo, hoje o RH do Instituto Caça-Fome é feita pela minha gerente de RH da incorporadora, que no trabalho voluntário dela, ela faz o RH do Caça-Fome. O financeiro, a mesma coisa. Então, assim, eles todos se apaixonaram, né, e usam a sua profissão, além de participarem das operações, de fazerem todo o trabalho voluntário, que é o mais divertido, eles também fazem toda a parte burocrática. Então, isso ajuda bastante, porque aí o custo hoje operacional do Instituto Caça-Fome é praticamente zero. A gente gasta muito pouco no dia a dia. Então, como você tem uma estrutura, o custo é quase zero,
para cada R$ 100 hoje que a gente recebe de doação, praticamente a gente consegue entregar, às vezes, R$ 110, R$ 120 na frente, porque você tem um custo operacional muito baixo e nós temos doações complementares. Então, por exemplo, a Balduca é um parceiro do Caça Fome, então ele doa panetone, doa torrada, doa tudo. Então, quando a gente entrega a cesta, a gente consegue entregar mais produto do que aqueles R$ 40, R$ 45 que foi gasto hoje para fazer a cesta, né? Eu acho que esse sistema de fotografia que você elaborou gera uma confiança muito grande na população em poder te ajudar aí. Está de parabéns, Sim. viu? Hoje, além disso, o Caça Fome ele é auditado pela Ernst Young. Então, toda a parte financeira é auditada pela Ernst Young. Hoje, uma empresa de auditoria ela não audita muito a eficiência, né? Então, por exemplo, se eu tivesse alguém no Caça Fome que ganhasse salário, por exemplo, e ganhasse um salário de 40 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil que fosse, né? Passaria na auditoria, porque você tem uma infraestrutura que toca essa operação, mas você perderia eficiência, né? Mas assim, as auditorias não conseguem auditar isso nas ONGs, que eu queria implantar com eles. Eu queria implantar um sistema de auditoria que você conseguisse medir a eficiência. Quanto da arrecadação que aquela ONG recebe, ele fica numa infraestrutura e não vira um resultado, né? Isso ajudaria na hora de você escolher aonde colocar o dinheiro, aonde você conseguiria maior efeito, né? Perfeito. Obrigado, valeu pela resposta. Legal. Fala, Du. O Dani, assim como o Ricardinho, né, ele fez esse pedal solidário Nós fizemos. Não, nós fizemos assim, é verdade, mas você idealizou e se você foi atrás e não foi o primeiro, né, você já tinha feito anteriormente. O Dani, como é que não, as pessoas que estão nos assistindo, ou nós mesmos, ou com quem a gente pode contar daqui para frente, elas podem criar desafios e enviar esse desafio para o Caça Fome para poder arrecadar? Se pode fazer isso, tem alguma metodologia para isso, tem algum processo para isso, para a gente poder incentivar as pessoas a fazerem mais desafios desses? Porque eu acho que foi uma coisa tão incrível você ver aqui pessoas fantásticas e improváveis, né? Ou seja, qual a chance de você ter o Ricardo Arapi comigo, com o Alexandre Ribeiro, ultramaratonista, com o Zanata, com o Nando, com o Cado, com o Dulce, pessoas que têm vidas totalmente diferentes, né? Se uniram para um propósito. E eu acho que quando você tem um propósito bem claro e muito competente por trás, como o teu, dá mais vontade ainda de ajudar, né? Porque você sabe que tudo que você fizer vai ser destinado para o público correto, né? Então, assim, dá para fazer mais desafios desse e como as pessoas fazem para poder fazer isso? Então, hoje, o que a gente faz? Quem ajuda o Caça Fome nunca mais desgruda, a gente cola nessa pessoa, né? Que nem vocês, o Ricardinho, o Edu. Então, o que acontece? Por exemplo, aparece um outro ciclista que quer fazer um evento. O nosso marketing, o que ele faz? Ele entra em contato, a gente ajuda. Então, assim, o marketing vai chegar para ele, às vezes até de preparar material, falar como ele pode ajudar, linkar ele com pessoas que fizeram coisas semelhantes, né? Então, por exemplo, assim, é um ciclista, vai chamar o Ricardo, vai chamar você, falar assim, conta do pedal solidário, explica como foi. Então, a gente tem empresas que têm feito isso. Então, por exemplo, a empresa, às vezes, ela liga, né? E ela fala assim, puxa, eu queria doar X mil reais, né? Eu falo, a gente tem uma experiência com empresa que a gente fala assim, não doa, espera um pouquinho, deixa a gente te explicar como você vai fazer essa doação, que você vai conseguir multiplicar esse dinheiro por 3 e vai ser um impacto dentro da sua empresa muito mais forte, né? Então, geralmente, o que a gente orienta? A gente monta uma campanha para ele, onde, em vez dele simplesmente vir e doar, né, e ninguém da empresa dele ficar sabendo que ele doou, porque hoje, assim, é importante a parte solidária, não basta só você ajudar, você tem que divulgar a ação que você fez, você tem que mostrar que você ajudou as pessoas, porque quanto mais você fizer isso, mais você vai motivar mais pessoas a entrarem nesse mundo solidário, e aí a diferença acontece. Então, o impacto, muitas vezes, do Caça Fome não é só a questão de ajudar, mas é quantas pessoas ela consegue trazer para dentro desse mundo do terceiro setor, né? Então, a gente tem vários cases, assim, às vezes parecidos com aquele case que a pessoa oferece, e a gente consegue dar treinamento de como ele transformar isso de uma forma mais eficiente e gerar, às vezes, um resultado até maior para ele mesmo. Muito legal. Muito legal. Obrigado. Muito legal. Bom, gente, a gente também vai deixar um espacinho do nosso tempo para dar um pouco de risada do acampamento
móvel que a gente acabou vivenciando no fim de semana. É até legal o Dani e Daniel participar. Queria uma parte agradecer o Edu por ter me chamado de Ricardinho. Nunca pensei que ia escutar da boca. Ô, Daniel, antes da gente dar um pouco de risada, como idealizador, gestor, queria deixar você livre para passar uma mensagem para quem está nos escutando, para ver se a gente consegue multiplicar pessoas aí, enfim, até agradecer aqueles que participaram, pelo menos do nosso pedal solidário. Uma mensagem assim? Não fui provocado ainda de deixar lá, uma o que mensagem. você aprendeu? O que você aprendeu? O que você mudou com você mesmo? Né? Eu acho que só isso já motiva muita gente a fazer uma reflexão que nem o Zanata, né? Qual foi 3 grandes aprendizados seus? Como você era há um ano atrás e você se transformou? Né? Onde que o vento fez a curva na tua vida? Ó, eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi, assim, que foi muito forte para mim, eu não sei se chama citocina, que é o hormônio que libera quando você ajuda alguém, porque assim, eu não sei o nome direito do hormônio, eu acho que é esse, mas assim, tem um hormônio que ele libera quando você ajuda, quando você é ajudado e quando você simplesmente está do lado de fora olhando alguém ajudar outra pessoa, né? Então, por exemplo, se você vê um velhinho atravessando a rua e você vê alguém que parou o carro, desceu e ajudou ele, esse hormônio é liberado na sua corrente sanguínea só de presenciar isso, né? E eu acho que talvez esse hormônio, durante esse ano todo do Covid, que não foi um ano fácil para ninguém, né? Eu acho que, assim, para os negócios, para todo mundo, foi um ano super estressante. Eu acho que se eu tivesse ficado em casa e não tivesse participado do Caça-Fome, teria sido muito difícil para mim. Então, assim, esse fato de ter participado foi uma coisa que, para mim, foi um dos anos que eu acho que, não digo assim, um dos melhores anos da minha vida, mas foi muito bom, né? Foi uma experiência, assim, fantástica, que a gente nunca mais vai largar, que você quer continuar, você gruda nisso e não quer sair mais, mas eu acho que também foi muito bom para ajudar esse ano que foi muito triste para muita gente, né? Eu tive muitos relatos de voluntários que tinham depressão, né? E que o propósito de você ajudar alguém fez com que a pessoa tivesse alta da depressão, né? Então, eu acho que o terceiro setor é um lugar que todo mundo deve ir, né? Eu acho que essa mensagem que eu deixo, assim, que eu acho que todo mundo deve participar, e ele transforma a nossa vida. A hora que você dá propósito, assim, em ajudar os outros, a gente tem muita transformação interna, na família, em tudo, né? Então, acho que vale muito a pena. Não é uma coisa fácil, ninguém vai doar 50 mil reais de cara, né? Doação de trabalho, de dinheiro, é uma coisa que é um exercício. Você começa lá com 10 reais, um dia você está dando 12 reais, um dia você está dando 20, isso aí vai aumentando, uma hora você quer participar, né? Então, assim, começa devagarinho, mas faz alguma coisinha. Você vai ver que você vai sendo contaminado. E a grande vantagem do terceiro setor é que você tem o melhor de cada pessoa, né? Então, isso eu acho fantástico, entendeu? Às vezes na empresa, às vezes no dia a dia, você se depara com versões não tão boas das pessoas com quem você convive. Mas ali dentro, você só convive com o melhor do melhor de cada um. Então, é fantástico. Muito legal. Obrigado, viu, Daniel, pela oportunidade de ter você aqui, dividir a experiência e também ter deixado a gente levantar a sua bandeira. Gente, vamos dar um pouco de risada agora, não porque é mais importante, mas a gente, para de repente, terminar ainda com um final mais feliz. Du, o que você aprendeu no acampamento que a gente fez móvel nesse fim de semana? Eu aprendi que mesmo faltando 10 quilômetros para chegar, o Arap ainda precisa passar chamoado. Você acredita, Dani? Faltando 10 quilômetros, Dani. 10 quilômetros para chegar, o cara fala, não, eu quero passar chamoado. Ele para no meio da estrada, sem acostamento, à noite, perto da comunidade lá, e fala, não, eu quero passar chamoado. Para quem não conhece... Mas esses 10 quilômetros podia deixar o bumbum dele assado, né? Então ele tem que proteger esse bumbum aí. Pois é, cara. O Zanata ajudou a proteger. Ô, Du, conta 3 coisas que você viveu nesse fim de semana que podem ser engraçadas ou servir de aprendizado, até para não fazer, repetir, enfim, ou que te levou, como o Zanata comentou com o Daniel no início da nossa conversa,
uma reflexão aí, quando você estava dentro do carro ou pedalando. A primeira reflexão tem a ver com o Zanata, né? O Zanata, ele estava super preocupado com essa missão, né? A gente conversou bastante, ele falou, poxa, mas eu não vou ficar parado, né, todo esse tempo, o que eu vou fazer, né? Ele é um cara todo agitado, né? E quando a gente estava lá no carro e depois, sei lá, de 2, 3 horas no carro, eu falei, acho que vou pedalar uma horinha, né? E aí a gente conversando com ele, eu falei, não, Zanata, você vai, falando sobre ciclismo de longa distância, eu falei, isso não é para mim, isso eu consigo só ficar 2, 3 horas no máximo, eu não consigo. E não é que ele conseguiu, ele pedalou acho que 10 horas ou pouco mais que isso. Ou seja, a gente se limita muito, né? A gente acha que a gente não pode fazer o bem para as pessoas e num pedal a gente pode fazer bem para muita gente. A gente acha muitas vezes que não pode fazer alguma coisa, não pode pedalar 10 horas, e ele foi lá e pedalou 10 horas e não reclamou nada. E ele só parou porque realmente nunca tinha feito tanto tempo, né? Não aguentou mais, mas ele aguentou firme, né? Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi, e uma das mais importantes, é que a gente não pode se limitar, né, dentro dos nossos limites, né? A gente tem que realmente acreditar e ir a fundo. E esse evento aí, essa missão de 48 horas, como o Zanata fala, serviu bastante para isso, né? Porque realmente a gente não pode se limitar, não. Legal. Eu fico com essa, Arapi. Ô, Ricardinho, eu fico com essa. Hã? Não, pode girar o movimento, Tá bom. Ô, Ale, deixa eu colocar o Zanata para falar um pouco, ele está até com a boca seca. E só porque você já falou um pouquinho a mais com o Dani, tá? Eu já passo o pedal para você. Vai lá, Zanata. Bom, fazendo aí, pegando a pauta do Edu aí, eu confesso, Edu, vou confessar para vocês aqui na sala. Cara, de verdade, passou pela minha cabeça um dia antes, eu falei, meu, isso vai ser uma loucura, desiste. Liga lá. De verdade, passou. Sabe, sempre passa isso, era uma experiência nova para mim. Cara, só que tinha um problema. Eu já tinha dado a minha palavra, entendeu? Então, eu me apego muito naquilo quando eu fecho uma coisa. Acabou, irmão, fechou a palavra, velho. Fecha os olhos, negócio tá aí, esquece isso aqui, joga pro lado, cara. Concentra no que vai fazer e cai nessa experiência, vê o que acontece. Serão 2 dias, cara, serão 48 horas, porque esse negócio começou 3 horas da manhã para mim aqui em casa. Terminou às 3 da manhã do domingo, quando você veio me trazer aqui em casa. Você sabe disso, você estava aqui junto com o Nando, né? Então, passou muito isso pela minha cabeça, cara. Ouvi você, Edu, com o Nando, na nossa primeira parada lá, para tomar aquele café, assim que a gente chegou, o Arapi já tinha partido, ele não aguentou, é um cara muito, muito agitado, muito inquieto. Eu acho ele é muito parecido comigo. Ah, meu, tchau, eu te encontro vocês na frente. Saiu no escuro mesmo e foi embora. Não quis nem saber, não tinha staff, não tinha apoio, não tinha nada. Ele pegou a bike e foi embora. Não tá nem aí se iam roubar ele, se ia ter problema de carro. Ele foi embora, velho. A gente parou, tomou um café. E aí eu ouvi suas histórias, cara. Darhan me contando aquilo ali. Eu fiquei simplesmente impressionado com tudo que você viveu, com que você participou, a experiência como chefe de equipe, e me contando o quão o ser humano é capaz de se suportar em cima de uma bicicleta. E aquilo ali, cara, me deu força, né? Eu falei, cara, eu consigo um pouco disso, fazer 1/10 do que esse pessoal fez. 1/10 eu consigo fazer, cara. Né? E aí, quando eu vi, eu já estava envolvido, eu tentava, o corpo pedia, mas por alguma razão as pernas continuavam, eu não parava. Eu falei, Edu, eu não consigo parar, cara. Eu não consigo, já era para eu ter parado, mas eu não estou conseguindo parar. Não estou conseguindo, cara. Eu estou começando a ficar com raiva porque eu quero parar, mas eu não consigo parar. O negócio fica rodando e não para. Daí você vê o dia mudar de dia para noite, cara, e você continua pedalando. E aí segue num bate-papo com o Arapi, ouvindo a história dele. Daqui a pouco ele está feliz, daqui a pouco ele está reclamando. Aí ele pede para você ficar quieto, fica lá, me deixa em paz. Daqui a pouco ele volta, me coloca umas músicas, cara, que eu não sei de onde saiu. Eu falei ali, cara, ainda bem que essas músicas vieram agora no final, que eu devo parar logo mais, entendeu? Eu vou seguir aqui. Mas eu confesso para você, Arapi, que você mandou ouvindo essa semana para mim, ouvindo aquela música que você até acabou mandando no grupo lá e colocou como hino, me trouxe o cheiro e o gosto do pedal de volta, e ouvindo aquela música que eu particularmente não ouviria, mas depois que ouvi de você, que ouvi 1, 2 vezes, cara,
a música é simplesmente sensacional. É muito bonita, cara. Obrigado, Zanata. Alezinho. Zanata, Fala aí. você se superou 3 vezes, cara. Primeiro que você é velocista, primeiro que você não está acostumado a fazer montanha, e primeiro que você nunca fez uma longa distância dessa magnitude, cara. Parabéns. Obrigado. A cabeça comanda o corpo. Quero ter a oportunidade um dia de poder ter uma conversa com você, pegar um pouco, cara, do que você viveu, te dar os parabéns pelos seus feitos aí pelo mundo, cara. Você é um cara que deveria ser exaltado aí na mídia. As pessoas, como o Edu mesmo me passou, cara, precisa conhecer mais esse cara, precisa conhecer mais o feito deles, e isso a mídia simplesmente deixa se apagar de alguma maneira por tudo que você já fez. Então, pegar uma experiência de você, um pouquinho dessa carcaça, eu tenho certeza que iria me ajudar. E o meu medo, eu confesso para você, o meu medo hoje seria pegar gosto por uma coisa tão louca como essa, que são os pedais de longa distância. Então, eu tenho medo de gostar. Eu tenho medo de gostar disso, cara. Eu acho nem me envolver tanto com medo de me viciar. Isso é uma droga, cara. É um vício. Você cai nele e o risco é de você agora pegar conhecimento, começar a investir nisso, cara, trocar selim, melhorar a bretelle, melhorar o chamóis, cara, e dizer, agora eu vou partir para 12, 15 horas e ver o que acontece. Parabéns por você, cara. Obrigado, Ana. Te agradeço as suas palavras. Obrigado. Show de bola. Bom, é o seguinte, Daniel, há 23 anos eu pedalei com o Ricardo Arato. A gente fez o Race Across America, 1998. Cruzamos a América de ponta a ponta, 4.000 e poucos quilômetros, né? 4.800. Saía de Irvine e até Savannah na época. Exato, fizemos em dupla, né? E a gente teve a felicidade de bater o recorde da equipe australiana, que era de 9 dias, a gente fez em 7 dias e 9 horas, né? E há 23 anos foi a última vez que eu pedalei com o Arato. E tive a felicidade de participar desse evento magnífico, uma causa nobre, né? Nesse caso. E eu estava esperando o Arato ali na Barra da Tijuca, 6 horas da manhã, e nada dele chegar, até que o Edu me dá um telefone. Mas só, já passou, e como passar daqui? Estou plantado aqui, só que eles passaram por outro caminho. Saí eu atrás do Arato, dando um tiro de Bolt, né? Atrás do Arato. Cheguei lá bufando e dei um grande abraço nele. Isso me emocionou muito, me reviveu aquele momento que a gente passou juntos, né? Durante 7 dias, pedalando praticamente lado a lado, né? A gente só descruzava na van para dar um bom dia, uma boa noite. Na hora de comer o ovo cozido. Exatamente. E eu acho que o evento que ele fez, que ele proporcionou para mim, assim, como voltar a pedalar um pouquinho, eu estava meio que parado, né? Me deu uma emoção enorme chegar em cima no Cristo Redentor e fazer uma missão cumprida para pessoas que estão realmente necessitadas, né, de auxílio, como você está fazendo aí, Daniel. Com cestas básicas, já atendeu para mais de 75 mil pessoas. É uma causa muito nobre, então você está de parabéns. E me emocionou por o Arato estar do meu lado aqui, fazendo exatamente isso que eu gostaria de fazer junto com ele, né? Obrigado pela oportunidade. Arato, obrigado mais uma vez. A gente precisa se ver todos os dias para ser um grande amigo. A gente se vê a cada 23 anos, né, para pedalar. Daqui 23 a gente volta a pedalar, mas obrigado você que se disponibilizou desde o primeiro minuto, acompanhou a gente de carro e foi guiando a gente, disse que a gente tinha que parar em Mangaratiba e não seguir porque era perigoso, asfalto ruim, enfim. Cara, você não imagina o respeito que eu tenho por você, o carinho. Tem pessoas que, né, assim, a coisa mais importante que eu fiz no esporte, na minha vida pessoal, eu devo a você. Você me prestou as suas 2 pernas, seu coração, sua mente, sua estrela, sua luz. Eu te agradeço o convite. Graças a você, eu fiz uma das provas mais duras da minha vida, mais emocionantes, né, da minha carreira. Obrigado pelo seu convite. Se fosse você, Imagina. A gente não ia proporcionar essa emoção toda aí, né? Terão outro. Vamos parar, porque o Edu já está começando a fazer cara de ciúminho. O Rê, qual que... A Rê não venceu, né? Mas, para quem não sabe, ela que criou o logo do post e participou durante e antes todo o trabalho, né? Com a ajuda do Alain e da Thalia. O que você poderia sentir à distância, Rê, daquilo que a gente estava vivenciando lá? Bom, gente,
todo mundo aqui sabe que eu não escondo, né? Eu adoro essas coisas de acompanhar, de ver, de... Então, assim, a hora que eles saíram, já fiquei aqui ligado, olhando, só esperando notícias, né? E o que eu fiquei esperando até agora era a foto deles com o Cristo Redentor virar de frente para eles, né? Mas não teve, Não teve uma foto, Rê. não teve uma. Falha nossa, hein? Mas, assim, não é? Eu falei, gente, cadê a foto com o Cristo de frente, né? Tô brincando. Mas, assim, para mim, assim, é uma coisa que eu gosto muito, desde que, né, eu comecei a namorar com o Ricardo, ele já fazia essas coisas, de vai para o Ribeirão Preto pedalando e não sei o quê, e eu sempre gostei de ir atrás, né? Então, quando eu não vou, eu fico aqui de longe, mas faço de alguma maneira de ficar descobrindo aí como é que estão as coisas, e para mim, eu acho que é uma emoção muito grande, eu acho que é legal essas coisas que juntam um bando de louco aí, que um fala, vou até Ribeirão, não, por que você não vai até o Rio de Janeiro? Ah, então tá, então vamos. Aí os outros, então vamos, né? Então, eu acho que isso daí é fora de série, eu acho que é uma coragem, sei essa aflição que o Zanata falou de, puta, o que eu vou ficar fazendo no carro? Mas, no final, é uma coisa muito rica, né? A gente vivencia coisas, assim, singulares de estar dentro de um carro andando a 20, 30 por hora, eu acho uma delícia, né? Que é o contrário que o Zanata faz, né? Que é aquela pilha, a galera andando a milhão, ele foi numa velocidade mais baixa, eu tenho certeza que foi emocionante aí de outra perspectiva, né? Quero dar os parabéns aí para todos vocês, né? Agradecer aí por todo o suporte aí ao Ricardo, dar os parabéns pro Daniel pelo projeto. E eu só aplaudo, gente, porque eu adoro muito tudo isso mesmo. Sou babona. Pode falar, Lê. E você, Rapidinho. campeão? Daniel, Eu vou falar, mas pode falar, Lê. Daniel, você pedala? O cara é Ironman, Ultraman, Cape Epic Man. Tá no mudo, Daniel. Tá no mudo, Tá no Dani. mudo. Ele só não sabe tirar o mudo. O meu mentor foi o Ricardo. Ah, que bacana. Você Eu comprei uma contou do que é. bicicleta, eu comprei uma bicicleta, fui para a USP, aí ele passou, eu falei assim, dá para pedalar aqui, como que é, tal, tal, e foi assim que começou. E fazem Que isso, bacana. isso fazem exatamente 14 anos atrás. Caramba. Qual foi o seu maior Eu desafio, digo que Daniel? me De salvou, bike? porque se eu não tivesse pedalado, eu já teria infartado há muito tempo. E é isso que me colocou de volta, o pedal que me colocou de volta no trilho. Que bacana. Qual foi o seu maior desafio na bike? Cara, ele fez muitos. Eu fiz Mas o maior. o Mongolia Challenge, que foi o deserto de Kobe, foram 7 dias de mountain bike no deserto de Kobe. Esse foi bem puxado. O Ironman, né, que o Ironman, que assim, eu digo que assim, eu fiz provas mais difíceis, mas eu acho que o Ironman é o mais simbólico, é uma prova que a hora que você faz, essa é uma que você nunca esquece. Você tem a sua foto na chegada com a sua família, meu filho era pequenininho aqui em cima do ombro, tal. Eu acho assim, isso é memorável. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa, né? Desculpa a ignorância que o Horácio não apresentou você, então eu estou fazendo essas perguntas sem saber. Valeu, Não, parabéns. Mas eu estou um ano parado. Foi uma falha aí do Arápia aí não ter falado. Se você falar aí, desculpa a ignorância, se eu escutar isso do Edu, tudo bem, mas de você é um cavaleiro, um gentleman. Brincadeira. Parabéns, Daniel, pelo seu currículo aí, fantástico. Parabéns. Eu preciso primeiro repetir aí alguns agradecimentos imprescindíveis, né? O Daniel, que deixou a gente levantar a bandeira, todos aqueles que acompanharam a gente de carro e no projeto inteiro, Edu, Zanata, Nando Santos, Ricardo Santos, Edu Cruz. Acho que não estou esquecendo ninguém, né? Nós éramos em 5. Queria agradecer as pessoas que nós encontramos pelo caminho, Alexandre Ribeiro, Emília Bugarim, Rodrigo, que a gente conheceu lá no meio do pedal, Nina Botura, o Renato Estrela, que emprestou lá generosamente a bicicleta, parou tudo para poder, a bicicletaria para poder nos ajudar, né? Todos os parceiros. Gustavo Cruz, que esteve lá no meio do caminho também. Todas as empresas que nos apoiaram,
Monster, pneus Vitória, Specialized, água fresca, meias 20. Rê, me ajuda aí que eu não posso falhar. Cliff. Vou falar todas. Foi a Monster Specialized Probiótica Milk. Estou feliz na segunda. Mauro Ribeiro, Águas Frescas, Água Fresca, Oakley, Roldão Atacadista, Empório, Vitória, Cliff, Vince. Meias. Manda o kit desse completo aqui para minha casa, vai. E Zanata, e Mauro Ribeiro, né? E Zanata TV. Né? Queria agradecer. Bom, vamos falar do evento. A ideia, na verdade, para a gente fechar, né? Porque a gente já está estourado do tempo aqui. Quando eu imaginei fazer um pedal solidário, um segundo pedal, porque o primeiro que a gente fez foi no início da pandemia do ano passado, no início da pandemia, que foi ano passado, que a gente fez aquele treino online, a gente juntou lá 300 pessoas, conseguiu arrecadar, acho que quase 5 mil, né, de tonelada, Daniel, não sei se foi isso ou não. Eu falei, vamos fazer um segundo pedal, mas vamos fazer diferente. E eu falei, cara, vamos até Ribeirão Preto e volta, né? Porque é uma coisa que você não precisa de muita logística, não precisa de muito staff, nem de mais do que um carro. Enfim, só não dá para ser autossuficiente, uma questão muito mais de perigo do que de suficiência mesmo, você poder parar nos lugares aí. E porque eu já tinha feito o percurso. Aí, conversando com o Cado, da Milk, que cuida da água fresca, é nosso parceiro, eu falei, Xará, o que você acha? Ele, por que você não vai até o Rio de Janeiro, sobe o Cristo para agradecer as doações, né? Assim, caramba, fechou. E a gente foi montando aí o time, né? Foi uma experiência rica, foi muito legal ter a companhia de tanta gente pedalando, seja no Cristo, cruzar o Alê depois de 23 anos, ficar 8, 9 horas filosofando sobre a vida, Zanata vivendo um momento igual ao meu, né? O Edu, eu não posso dizer... Pois não. O Edu, não posso dizer que foi uma descoberta, né? Mas foi muito gratificante para mim viver essa experiência com ele, a maneira no qual ele cuidou de mim, todos cuidaram, mas ele foi uma sombra, até mesmo quando eu tinha acabado o trecho lá do Corcovado, eu tinha voltado lá para o hotel na Barra, né? A gente queria fazer um pedal que pudesse trazer o maior número de pessoas participantes. Aliás, nós não podemos esquecer de agradecer todas as pessoas que doaram e participaram e continuam doando até hoje. Estou respondendo e-mail aqui dizendo qual é o caminho, já que, através do Simpla, já foi fechado, interrompido na terça-feira. E aquilo que eu conversei com o Zanata, em algum momento na mesa com o Zanata e com o Edu, né? São experiências únicas, né? Que a gente escuta uma música, que nem o Zanata falou, e já remete, por exemplo, o cheiro do mato, a hora que a gente está passando, o chacoalhar do vento, né? Até o sabor do sanduíche de ovo ou de linguiça apimentada no meio do caminho, né? Aquela ralação que você tem no bumbum, enfim, são coisas que a gente vai lembrar com uma enorme assim, um grande carinho, né? E que gratificam a gente indiretamente, diretamente por conta da questão das doações, indiretamente porque a gente viveu lá um fim de semana como adolescentes no acampamento e a risada correu solta, né? A gente, até mesmo quando acabava o acostamento, a gente estava rindo das desgraças, né, Zanata, né, Ale? Eu acho que foi rica, é uma experiência que eu vou carregar para mim o resto da vida. Foi muito legal. Foi fantástico. Né? É isso. Vocês gostariam de contar alguma coisa diferente, engraçada, que ficou para depois, ou não? Eu queria falar do Garmin, né? Eu queria saber qual era a música. Eu queria saber qual era a música que você tocou que o Zanata não conseguia mais pedalar. Cara, ele resolveu parar. Eu queria complementar, né? A gente queria
formatar o treino no Garmin. A gente levou lá o Power Bank, porque o Garmin dura no máximo 10 horas, e isso no módulo economia, ou seja, na verdade ele fica ligado, mas você não utiliza as funções para ele perdurar durante 10 horas. E foi o tempo que a gente conseguiu formatar o primeiro trecho, deu 273 quilômetros, né, colocado no Strava. Depois disso, mesmo com o Power Bank, o Garmin morreu, e aí a gente já desencanou de tudo, até porque a primeira grande missão, que foi subir o Corcovado, já tinha valido, né? Freio acabou em cima do Corcovado, viemos com cautela descendo só com o freio traseiro para poder, com a ajuda do Renato Estrela, resolver o problema. Aquilo que era para a gente ter saído às 10 horas da manhã, a gente acabou saindo às 2 da tarde do Rio de Janeiro. Então, a gente estendeu o trecho neutralizado, né? Que normalmente a gente chegaria e sairia de Mangaratiba. A volta a gente ia até Bertioga. No final das contas, em Ubatuba estava chovendo, a gente entrou no carro neutralizado, subiu a Serra de Taubaté e seguiu em frente pela Carvalho Pinto, e foi uma experiência única, porque eu praticamente andei 100 quilômetros na pista da direita, né? E não porque o acostamento é ruim na Carvalho Pinto, mas é porque não tinha carro, né? Coisa que, além da questão da chuva, a gente ter fugido da chuva, não tinha carro nenhum, né? Coisa que a gente teria, com certeza, grandes problemas passando por aquele litoral norte de São Paulo, aquela região lá num sábado à noite, né? No meio da noite. Ale, o que você queria falar? Tá mudo, tá mudo. Tá mudo. Pronto, resolvi. Não, você me proporcionou ter cãibra, meu pulso ia a 200 batidos por minuto, dormi, que foi a beleza, soninho de 8 horas, graças a você. Fazia tempo que eu sentia essa tão bom no meu corpo aqui. Obrigado. Imagina, Ale, quem te conhece sabe o quanto você está brincando, viu, cara? Nada, é verdade, é verdade. Você é meu ídolo, você é um super-herói. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não, o Dani quer saber qual é a música que você colocou. Quero só fazer uma parte. Né? O Arabi é o primeiro cara que eu conheço que ele consegue perder o freio na subida. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, mas ele conseguiu perder o freio na subida, né? Então, acho que ele deixou esse óleo. Ele ficou esperando a gente na subida, usou muito freio e quebrou o freio. Mas, o Dani, a música, cara, imagina só que você vai para um hotel, você chega num quarto de hotel, querendo dormir, e aí só tem uma cama tem o Zanata roncando numa cama e uma cama de casal pequena com o Arapi estendido lá, e que ele não tomou banho também, né? Todo largadão lá. Também sim. Tomou um banho de suor. Ele tomou banho e botou o mesmo bretelle que ele usou. Banho francês. Aí, quando você consegue dormir, você acorda com uma música, 1h30 depois, que é Alice Aqui, mais não sei que, uma música ruim, cara. Mas que música ruim, cara. Eu vou te mandar, Dani, mas é Alice Aqui com alguém. E ele tocando aquela música, todo apaixonado. John Mayer, não sei como é que fala, cara. Se você tem coragem... O cara só tocou com o B.B. King. Você tocou com o B.B. King? Cara, eu acho que a música era Caneta. Você tocou na principal avenida de Nova York? Você tocou na principal avenida de Nova York ao vivo? O prefeito da cidade deixou você pegar teu violão, tua furadeira aí e fazer um furo na parede na Broadway? Não, mas eu pedalei no AI. Eu fui pro AI pedalando. Ele não fez isso. História. Legal. Enfim, Dani, uma música horrível. Eu te mando pra você ter um desgosto, mas é horrível. Tá bom. Gente, vamos encerrar, não? Vamos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Renato, Ale, Rei? Queria falar uma última coisa. Consideração final aqui, dizer ao Arapi, agradecer a todos mais uma vez, as pessoas que trabalharam aí nos bastidores do Pedal Solidário, são heróis tanto quanto aqueles que estavam lá na linha de frente, e dizer que esse pedal, cara, tanto deu para ver aí no depoimento aí do Alexandre, o próprio meu, o do Edu, sem sombra de dúvida, foi um divisor de águas. Se era um pedal era um pedal solidário, mas ninguém imaginava o quão viria pela frente. Então, sair para um pedal desse aí, cara, a incerteza é a melhor coisa que a gente tem, é não saber o que vai acontecer na frente. Não tem script, não tem enredo, não tem programa. Você simplesmente sai e vê o que acontece. E aí o mundo te apresenta as maravilhas, né, pela frente da vida. Então, cara,
pedal seguiu até hoje, no momento que estamos aqui nos falando, estamos falando exatamente disso, foi de uma incerteza. Então, hoje eu me dou por satisfeito e ter acreditado e apostado e ter aceitado isso daí, não ter desistido com um certo receio. Então, cara, com certeza, para propostas como essa, tanto da sua parte ou de outros que um dia vierem aparecer, eu estou muito mais propenso a aceitar do que recuar para uma batalha como essa. Foi um divisor de águas na minha vida. Muito obrigado. Obrigado, valeu, Zanatinha. Obrigado você, cara. Daniel, a última palavra é sempre do convidado. Manda ver aí. Opa. Não, queria agradecer muito a vocês, né? Em meu nome, em nome do Instituto Caça-Fome e em nome das 2.000 pessoas que vocês estão alimentando. Estou aqui com o nariz entupido, estou resfriado, não estou com Covid, já peguei. Mas queria agradecer muito vocês. Eu acho que assim são heróis. Todos que participaram, todos os patrocinadores que apoiaram vocês, todas as pessoas que... E eu falo assim, é uma corrente do bem, né? O apoio que vocês recebem, a gente recebe esse apoio de volta e o apoio que mantém vocês pedalando, o apoio mantém a gente continuando fazendo o nosso trabalho, porque eu digo assim, sempre mais que dinheiro, é a intenção que circula de um lado para o outro e é isso que mantém essa chama viva e eu acho que é isso que vai fazer a gente ter um mundo melhor. E obrigado mesmo. Isso aí. Uma salva de palmas. Obrigado. Parabéns, Daniel. Sucesso sempre, viu, Daniel? Que você só cresça nisso. Esqueci de falar do Guilherme Façanha também. Desculpa, Gui. Fala, Lê. A meta é de 2 milhões, hein, Daniel? Vamos lá, hein? Estamos junto com você, hein? Tá? Mas dessa vez eu vou ficar no carro e você vai pedalar, Ale. Tá? Bicicleta elétrica. Esse é o 45º Movimento Central, falando com o Daniel Ribeiro, fundador do Instituto Caça-Fome. Queria agradecer a Alexandre Ribeiro, Zanata, Roberto Zanata, Eduardo Gasperini, Renata Amari, todas as pessoas que não puderam estar aqui, que vivenciaram isso, e principalmente todo mundo que foi generosamente doador nessa ação que a gente fez esse fim de semana passado, tá bom? Um beijo a todos e vamos abraço a todos. Projetos, tá bom? Um abraço a beijo, todos. Rê. Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau, Renata. Abraço, Arap. Abraço a todos. Tchau, pessoal. Prazer. Obrigado, Daniel. Obrigado, Zanatinha. Vivemos num mundo cheio de contrastes, onde uns mendigam pão e o pó é a solução, Pra muitos jovens e adolescentes, craques na bola, craque na mente de quem, já está cansado deste mundo, que ao som do jazz jaz no maligno. Eu quero ver você livre do cativeiro da antiga Babilônia capital, que vem destruindo o meu povo com seu mal. Eu quero ver você livre do cativeiro da antiga Babilônia capital, que vem destruindo o meu povo com seu mal. O mal em forma de pó branco, o mal em forma de tabaco, o mal em forma de pó branco, o mal em forma de... Conheço crianças, meninos de rua, que não sabem quem são os seus pais. Dorme em páginas de jornais. Sua escola se resume em um saco de cola, embaixo do viaduto Santa Esperança. Eu quero ver você livre do cativeiro da antiga Babilônia capital, que vem destruindo o meu povo com seu mal. Eu quero ver você livre do cativeiro da antiga Babilônia capital, que vem destruindo
pó branco, o mal em forma de tabaco, o mal em forma de pó branco, o mal em forma de... Ei! Eu quero ver você livre do cativeiro da antiga Babilônia capital, que vem destruindo meu povo com seu mal. Yeah. Eu quero ver você livre do cativeiro da antiga Babilônia capital, que vem destruindo meu povo com seu mal. Yeah. O mal em forma de pó branco, o mal em forma de tabaco, o mal em forma de pó branco, o mal em forma de... Ei!